Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo que vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Banco de Dados, tá bom? Neste vídeo a gente vai dar uma continuidade, nós vamos continuar o que falamos no vídeo anterior, sobre maneiras de armazenar dados, e a gente vai trazer uma ferramenta que é bastante utilizada, bastante conhecida por várias pessoas, não precisa ser alguém da área da computação, de informática, pessoas de N áreas diferentes utilizam esse software que a gente vai mostrar aqui. E com este software nós vamos trazer alguns conceitos importantíssimos que nós vamos trabalhar durante este curso, tá? A gente vai trazer o exemplo desta ferramenta para a gente ir construindo a conceituação de banco de dados, tá? E esta ferramenta é uma planilha eletrônica que estou utilizando, né, o Excel da Microsoft, que é uma ferramenta bastante utilizada, mas hoje a gente tem, né, a planilha eletrônica online do Google, o próprio Dropbox também utiliza, o LibreOffice possui a planilha eletrônica. Então, tem vários softwares que fazem a planilha eletrônica e aqui nós estamos trabalhando com o Excel, tá bom? E o que, que nós temos na planilha eletrônica? A gente tem, de fato, a planilha, que é isso tudo que foi selecionado, tá? A planilha a gente dá um nome, né, para a gente ter um valor semântico daqueles registros, daqueles dados que estão sendo armazenados. E aqui, como esse estudo de caso, vamos dizer assim, inicial a gente pode supor que é um aplicativo de celular onde que a gente precisa fazer login, né, que a gente tem um nome de usuário, né, e a senha para poder fazer o login. Então essa é a nossa planilha de usuários do nosso sistema, tá bom? Só que ao invés de planilha, eu vou usar um outro nome, bastante também difundido aí, que é uma tabela, tá? Então eu vou chamar esse meu arquivo de tabela de usuários do sistema, tá bom? E o que que uma tabela tem, gente? A tabela tem as colunas, ok? Aqui a gente tem coluna A, coluna C, coluna E, F, G, H e por aí vai. E nós temos também as linhas, tá? As linhas são os registros, tá bom? São os registros do que a gente está armazenando. E as colunas a gente pode tratar sendo um nome que a gente dá para dar um significado àqueles registros que estamos armazenando, tá bom? Aqui eu deixei em amarelo e selecionado que a primeira linha da minha tabela é o cabeçalho. O cabeçalho é o nome daquela coluna, tá bom? Então eu tenho a coluna username, eu tenho a coluna identifier, a coluna one time password, a coluna recovery code e por aí vai. E em seguida eu tenho os registros, as linhas, tá? Então essa linha daqui, o que que essa linha representa? Ela representa um usuário do meu sistema, que é o usuário Booker12 e tem todos esses registros associados ao usuário, perfeito? Eu tenho o Smith, ok? O Smith, qual que é o first name do Smith? É a Jamie, na verdade, o Jamie. Eu tenho o Jenks, que é a Mary, como first name. Então, eu tenho esses registros, tá? Quando a gente fala de registro em banco de dados, ou as linhas do banco de dados, a gente chama, tem um termo técnico para isso, que é a tupla, tá bom? Então, a tupla ele é o conjunto de elementos que estão inseridos em uma tabela, tá? Então, quando eu disser qual que é a tupla, a quarta tupla de registro no meu banco de dados, são todos estes elementos. Jenks 9346, este valor, este valor, este valor, este valor, tudo junto, tá? Então, o que nós temos que ter consciência das palavras, dos termos que vamos trabalhar durante o curso de banco de dados, tá? O primeiro deles é o termo coluna. Coluna de uma tabela. O segundo termo, quando a gente disser de linha, a gente está falando de tupla.
tá? E o conjunto disso, né, das colunas e das tuplas, a gente vai chamar de tabela do banco de dados, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos próximos vídeos vamos elaborando mais essa conceituação do banco de dados, trazendo inicialmente umas ferramentas mais próximas para a gente ir depois partir para o sistema gerenciador de banco de dados, que é o banco de dados que a gente vai trabalhar durante o nosso curso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.